E aí, gente, bem-vindos ao podcast Resenha Vera. Aqui nós estamos fazendo um podcast de universitários para universitários aqui. Meu nome é Ju Carneiro, faço jornalismo. E vou contar uma curiosidade aqui aleatória minha, que eu já trabalhei na Disney, para conhecer um pouco mais assim. E prometo vocês conhecerem minhas colegas aqui, começando da minha esquerda. Oi, gente, eu sou Beatriz Scott, também estou cursando jornalismo no segundo semestre. E uma curiosidade sobre mim é que eu sou bailarina, trabalho hoje em dia como professora de dança, então meu início de formação é esse. E eu gosto muito de falar, então estou muito empolgada com esse podcast, da gente ter a oportunidade mesmo, né, de estar conversando sobre assuntos que têm a ver com a nossa vida, com a nossa realidade, com o que a gente está passando. E feliz de compartilhar isso não só com vocês, minhas colegas, mas com quem estiver assistindo, ouvindo também. Bom, me chamo Alana, eu também sou de jornalismo, segundo semestre, e uma curiosidade sobre mim é que eu sou apaixonada por esportes, uma paixão que eu herdei do meu pai, que também é apaixonado pelo jornalismo, e eu sou fascinada por essa liberdade em poder conversar e ter várias ideias, assim, sabe? Debater e tudo mais. Eu acho interessante o nosso projeto, espero que vocês gostem. Bom, meu nome é Isabel, eu também estou cursando o segundo semestre de jornalismo, e uma curiosidade sobre mim é que eu sou muito apaixonada em ler, por livros. A gente se juntou muito, a nossa primeira ideia veio justamente o episódio desse dia, que é o quê? Saúde mental, né? Porque a gente acaba universitário, 20 e poucos anos ali, tipo, nessa linha ali. Tem uma certa crise dos 20 anos e tal, que a gente começou a ver que, tipo, na universidade isso é muito, muito frequente e às vezes não é tão falado assim. Ainda mais veio também a questão, foi na semana que a famigerada Manu City largou a medicina também. Então foi uma coisa que, tipo, bateu muito, principalmente em mim, né? Porque essa é a minha segunda faculdade. E aí a gente veio conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre o equilíbrio de rotina, sobre como a gente se sente nesse início, né, de graduação, no futuro também e tal. E aí, como a gente tem várias perspectivas diferentes aqui, é engraçado, tipo, ver como a gente caiu na mesma sala, tipo, virou amigas, sendo que a gente tem uma bagagem totalmente diferente, né, uma com a outra. Não, e eu acho que, assim, são muitas coisas que passam por esse meio, né? Então, a gente saiu agora do Setembro Amarelo, que é um mês que a gente fala de conscientização de saúde mental. Tem agora dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. E a gente tá vindo, principalmente, acho que pós-pandemia, né? Vindo aí num período onde se fala muito sobre saúde mental, se fala muito sobre enfim, questões, doenças, síndromes e momentos mesmo que cada um tá passando, né? A gente fala muito sobre, porque a ansiedade é o mal do século. Sim. E eu acho que existem muitos recortes que a gente pode fazer, né? Dentro desse assunto, um recorte de classe, um recorte social, político e etc. E aí a gente fazer esse recorte desse ambiente universitário... Sim, acaba que a gente consegue também falar um pouco mais sobre nossas experiências, né? O que cada uma viveu, a relação de cada uma com esse meio da saúde e sobre mental. nossas expectativas também, né? Porque Exato. entrar na faculdade é uma expectativa que você tem, tipo, lá em cima e às vezes você quebra a cara, pô. E uma cobrança absurda. Então, a gente fala muito né, hoje em dia, o entendimento que se tem, né? De depressão, de ansiedade, vem muito dessa sobrecarga, dessa pressão de escolha. E eu acho que a gente vive muito isso É um momento de muitas incertezas, né? Sim. E é curioso isso, porque, por exemplo, só aqui na mesa são 4 pessoas que passaram por experiências completamente diferentes, como a Julia falou, é uma bagagem completamente diferente. E mesmo assim, nenhuma experiência na universidade, né, como está em pauta, não é individual, sabe? Nenhuma experiência é única. Exatamente. Todo mundo chegou aqui com a mesma sensação, mesma expectativa e tudo mais. E é muito curioso, porque assim, às vezes planejava isso desde sempre, aí por outros motivos, seguiu outros caminhos e agora tá aqui. Ou então, sei lá, como Bia já é professora, bailarina há anos. Então, assim, assim não imaginava. Eu senti assim, ó, colocando rugas em mim. Ai, amiga, sou jovem, gente, pelo amor de Deus. Eu acho chique você ter passado por... Chique. Tem aí um chão. Então, justamente, eu acho isso curioso. Quando eu vi Bia no começo do semestre passado, né, quando a gente começou, eu observava assim e falava, pô, deve ser muito interessante, deve ser muito legal. E eu gosto disso, de observar as pessoas, porque tudo isso mostra que, assim, gente, a gente não tá sozinho, não. A gente passa por um monte de coisa. E todo mundo aqui passa por um monte de coisa. Então, né? Eu acho que essa questão é que, tipo assim, por exemplo, na minha experiência, eu sempre me senti muito sozinha. Tipo assim, não, eu sou a única pessoa do mundo, do universo inteiro, na galáxia, que tô passando, tipo, por isso, assim, sabe? Aí sempre tem essa questão de comparação. Alguém sempre vai estar, tipo, melhor que você. Alguém sabe muito mais que você, tipo... Isso é horrível, porque, tipo, no contexto universitário ainda tem, tipo, uma certa
não sei, competição ali, tipo, porque fulaninho faz isso, ou fulaninho já fez um trabalho, já foi publicado, não sei o que lá, blá, 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 e você Já tá fica, estagiando. Tipo, já tá Nossa. estagiando, aí você fica, tipo, nossa, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô atrasada? Será que eu não vou ter futuro? Será que, tipo, isso é pra mim? Aí são vários pensamentos intrusivos, assim, que, né, a gente aprende a lidar. Tipo, eu aprendi a lidar muito com terapia, que eu já faço há um tempo. Então eu vou trazer muito isso aqui hoje. Sou a grande fiel. Eu passei por isso no primeiro semestre. De comparação, amiga? De comparação. Eu até tinha pensado em desistir do curso. Acho que foi, o quê? Primeiro mês, segundo. Foi bem forte, assim. Mas aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Pô, eu tô aqui pra aprender. Porque, por exemplo, eu pensava, cara, eu vou entrar na Vera, por exemplo, e eu não vou saber fazer nada. Sim. Porque eu nunca tive contato, de fato, com jornalismo, como eu tô tendo agora, antes. Então, tipo assim, eu tô focada mesmo agora que eu entrei na faculdade. E aí, eu acho isso muito difícil. Não só pra mim, mas, assim, pra todo mundo que pega esse contato, assim, de primeira. Sim. Eu ia, inclusive, fazer essa pergunta pra vocês, assim, até pra gente entrar nessa das nossas experiências, né? Como é que foi esse momento de entrada na universidade pra vocês? Tanto da escolha do curso, quanto esse primeiro momento nesse ambiente, com essa rotina. Como é que foi pra vocês? Vamos vocês primeiro, que a minha história é mais longa. Minha história é longa também. Bom, a gente já saiu do colégio recentemente, né? Foi, A gente se formou passado. recentemente. Novinhas. Sim, tá na planta. Então, assim, mas eu sempre fui muito de entender o que é que eu gostava, o que é que eu me sentia capaz, sabe? Então, a única coisa, assim, que foi complicada é porque todo mundo que sai do colégio sai planejando fazer uma universidade pública. Isso é fato. Todas as pessoas saem com esse objetivo. Alguns menos, outros mais, mas assim, era uma grande expectativa e eu sempre gostei muito de escrever, muito. Então, assim, aquela coisa, a gente estuda pra fazer redação, pra fazer Enem. Então, assim, essa coisa da saúde mental já vem, há tempos, porque a questão da pressão não existe só na universidade, né? No mundo acadêmico, na verdade, é uma pressão absurda. E aí eu saí e tal, e eu jurava que eu ia arrasar na redação. E assim, não foi, né? O Enem, na verdade, é um modelo pronto. Então, assim, eu não consegui me encaixar naquilo. E aí, não deu. Só que, assim, eu sempre pensei, pô, se eu tenho uma oportunidade, se eu posso estar aqui, graças a Deus, enfim, eu vou abraçar, sabe? Eu vou abraçar. E eu gosto de me comunicar. Eu sempre fui atenta a essas coisas. Sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei de estar nisso aqui, nesse ambiente também. Então, assim, eu falei, pô, não, se eu tô nisso aqui, eu vou me jogar, eu acho que eu vou curtir. E assim, eu gosto muito. E tudo bem também que a gente vai passar por momentos que a gente vai estudar o que a gente não gosta. Com certeza. O tempo todo. Sempre vai passar por isso. Sempre vai passar por isso. Pô, que chatice, isso aqui tá chato. Isso reflete a vida também, né? Sim, a gente não faz só o que tem gosta. coisas da vida que estão nesse âmbito da obrigação, da necessidade, que não necessariamente Justamente. são prazerosas, A gente né? passa porque tem que passar. Eu acho que também é pra criar resistência até. Não, e uma fora que certa casca. eu acho que se tudo fosse do mesmo nível de prazer pra gente fazer... Não existiria prazer, né? Exato, a gente ia perder um pouco, né, dessa E tem que dessa transformar, essência. né, em prazer. Tipo, tem que trazer aquilo ali pro seu mundo. Tipo, se eu tô Sim. vivendo isso aqui, eu tenho que trazer... Não, eu tenho que tornar isso aqui o mais prazeroso possível. Por mais que seja difícil, mas tornar o mais prazeroso possível. E é isso, assim, que eu tento colocar em prática. E às vezes é importante saber que, tipo, às vezes não é... Você vai tentar, mas isso não vai se tornar prazeroso pra você. Sim. E às vezes é melhor, tipo, dar um caminho pra trás e falar, será que é isso mesmo? Tipo, é importante falar, tipo assim, que às vezes dar um passo pra trás não é regredir também. Mas vai. Ai, nossa, isso pra mim... Frase desculpa, de eu vou pegar já e vou puxar a minha história, porque, assim, como eu falei, né? É minha segunda formação. Eu comecei a trabalhar, eu tava no colégio ainda. Eu tinha 16 anos. Meus primeiros contratos, minha mãe que assinava. Meu Deus. E né, recebia por mim e etc. Então, pra mim foi muito difícil, inclusive, assim, lidar com esse ensino médio enquanto eu trabalhava. Foi um momento que pra mim realmente foi bem sofrido, assim. E eu saí do colégio enquanto todos os meus amigos estavam vivendo essa vida de jovem, universitário, etc. Eu tava trabalhando. Então, eu entrei na UFBA, eu fazia BI de Artes na UFBA, mas minha formação de dança é na FUNSEB, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Tem um curso técnico lá de profissionalizante em dança, né? E eu tinha assim, eu tava pela manhã na FUNSEB, à tarde eu dava aula, à noite eu tava na UFBA.
tava dormindo 4 horas por noite. Super saudável. E, não, né? super, assim, hoje em Uma dia eu paro e maravilha. olho e falo, meu Deus, o que que eu tava fazendo da minha vida? Mas, assim, de fato, era uma rotina que era muito desgastante. E falando de dança, né, de todos esses trabalhos, seja esporte ou dança ou qualquer coisa, que usam muito do corpo. Existe um desgaste físico além do mental muito grande, né? Então, para mim foi difícil me adaptar a esse modelo e eu comecei a trabalhar, eu tinha muita vontade, assim, existe uma cobrança pro meio artístico muito forte, né? Sim. Ai, porque a arte não dá dinheiro em Salvador. Ai, porque não dá pra poder viver de dança. Ai, porque não dá pra poder viver disso. E eu sempre fui muito... como é que eu posso dizer? Cabeça dura mesmo. De tipo assim, poxa, eu não vou aceitar uma coisa que pode até ser verdade, assim, uma verdade geral. Mas não pra Mas mim. eu não quero aceitar isso pra mim. Eu acho sim que tem como eu viver de dança, eu me sustentar com dança. E, assim, tenho muito orgulho da trajetória que eu fiz, porque eu saí da casa dos meus pais, assim, tudo que eu tenho, desde quando eu tava na casa dos meus pais, na verdade, que a gente sabe que isso, obviamente, dá um conforto. Nossa, muito Mas, bom. assim, a minha família sempre foi uma família de valorizar muito o trabalho. Então, desde sempre eu tinha essa necessidade de eu estou trabalhando, estou organizando meu dinheiro, estou organizando o que eu quero fazer, sabe? Então, no momento que eu decidi, assim, vou sair de casa, foi um outro processo pra mim, porque agora eu que pago absolutamente todas as minhas contas. Não era mais eu organizo o dinheiro que eu quero pra eu fazer as minhas coisas, né? Eu organizo a minha vida, eu que compro comida, eu não posso estar comendo mal e falar, ai, porque não tem comida em casa, quem compra sou eu. Então, assim, eu preciso fazer... Obrigatoriamente. Exatamente, eu preciso fazer a parte da vida chata de comer frutas, verduras e etc. E eu preciso Fazer me almoço, dizer fazer janta. isso. Nossa, enfim, um saco ser adulto, né? Mas, enfim, e aí, o que aconteceu, agora chegando, né, nessa parte do achar, contei isso tudo, eu falo muito, gente, eu Não, me aqui é um considero uma espaço livre. grande contadora de histórias, por isso Exatamente. demoro muito falando. Mas, assim, foi só pra contextualizar com isso de retroceder, porque aí o que foi que aconteceu? Ano passado, foi um ano de muita conquista pra mim, assim, foi um ano que eu alcancei muitas coisas dentro da área que eu tava. Eu tive um reconhecimento do meu trabalho como professora, eu tive um reconhecimento do meu trabalho como bailarina, do meu trabalho como coreógrafa. Eu tava na coordenação de uma das escolas que eu trabalhava. Eu tava dando aula para 16 turmas e coreografando 2 grupos de competição, fora outros trabalhos extras. E, assim, tava bem, vivendo bem, confortável e etc. E aí eu tive uma crise de burnout. E... Eu amo, todo mundo ficou em silêncio. Não, a pausa... Não, e pra mim foi muito difícil de internalizar isso que eu tava vivendo, porque eu falei assim, gente, mas eu tenho 26 anos de idade. Nossa, Eu não isso é tenho muito idade pra ter difícil. burnout. Burnout, a gente olha as pessoas com 50 anos tendo, né? Depois de uma vida inteira de trabalho. Depois de passar por diversas coisas e ambientes muito difíceis de serem lidados. Eu sou muito nova, como é que eu não tô tendo? Eu não tenho, a sensação que eu tinha era essa, assim, eu não tenho nem experiência suficiente pra justificar a crise de burnout que eu tô tendo. Sim. É aquela coisa da crise dos 20 anos que é tipo assim, a gente não tem experiência suficiente, mas a gente tem que saber de tudo e, tipo, e arcar com uma responsabilidade que às vezes não precisa, sabe? Tipo, não precisa. Não, e assim, e aí esse processo de entrar na faculdade... Sim, de novo. Porque eu tinha vontade de voltar a estudar, eu tinha vontade de voltar para o meio universitário, mas eu sempre buscava alguma coisa que tivesse a ver já com o que eu fazia, né? Então eu pensava em fazer fisioterapia, porque eu poderia usar dentro da dança. Fazer pedagogia, porque eu poderia usar dentro de sala de aula, né, eu trabalhava com muita criança e tal. E aí, no dia que me bateu o start, assim, do jornalismo, eu fiz, tá bom, e agora? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, como é que eu junto os dois? Não é nem só como eu junto os dois, mas é uma sensação do tipo assim, poxa, eu tenho 10 anos trabalhando com a mesma coisa e estudando isso e construindo isso. Eu tô bem estabelecida no trabalho que eu tô agora e eu vou começar do zero. Rapaz, mas isso deu um bug na minha cabeça. Me deu, assim, a primeira semana que a gente teve antes de começar a dar aula,
Mas eu parava em casa, eu chorava, virava pra meu marido. Eu fiz assim, mas eu tô com medo de ser burra, de não... De não ser o suficiente. Todos pra os isso. dias. E aí ele ficava tipo Todos assim, os mas dias. como Você é assim louca? você vai ser... Como assim você tá com medo de ser burra? Eu fiz... É porque todo mundo saiu da escola agora, as pessoas lembram das coisas. Eu não lembro de nada, eu tenho 10 anos sem estudar. Então, assim, eu vou ser burra, eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou ter referência, eu não Sim. tô acostumada a estudar. Primeiro semestre, a semana de prova da gente, é tão louco isso, né? Porque, de novo, eu vou monopolizando a conversa, Não, tá? amiga, vai, sua história, vai. Mas é uma coisa assim, eu obviamente na época de colégio eu era muito ruim em matemática, em física mas muito ruim, mas muito mesmo. E nunca me adaptei muito bem a esse modelo, que a gente sabe, é uma pena isso, né? As pessoas têm diferentes tipos de inteligência. Exatamente. E, infelizmente, o sistema de ensino hoje, né, principalmente de colégio, nesse meio de prova, de Enem, de você... Não é mais pra você aprender, às vezes é um pouco pra você gravar as coisas. Sempre depois- forma. Não, mas Tudo assim, muito nessa coisa formado. da avaliação e de prova Sim, e de sentar na mesinha olhando pro palco, copiou, estudou, fez questão, fez isso. E eu não me identificava, então assim, eu sempre ia muito bem nos trabalhos de escola, né, em apresentação, em coisa assim, mas a prova eu podia ter estudado o que fosse. Pra mim era uma trava e foi muito difícil, tipo assim, poxa, mas eu não sou, né? Eu não sou burra, eu tenho conhecimento, eu sou inteligente. Eu só não sei me adaptar pra esse sistema daqui. E foi tão difícil lidar com isso pra mim com o colégio. E aí, 10 anos se passaram. Meu processo de avaliação dentro da faculdade de dança era muito diferente. Nossa, sim. Chegou o semestre passado, velho. A semana de avaliação, eu lembro que eu tive pesadelo, de verdade, de que eu tava fazendo prova de física, de química, de matemática, etc. E, tipo assim, então não era, né? Era do que eu tava estudando e eu tava super dedicada, super envolvida, assim. Mas eu tive pesadelo, então você vê como é uma coisa que fica... E aí eu acho que esse é um ponto que a gente não pode falar sobre a saúde mental na período da universidade sem trazer as considerar coisas. tudo que a gente viveu antes, né? Como a gente entra na faculdade, como é que tá a nossa cabeça e a forma como a gente encara os processos da faculdade quando a gente entra, né, nesse ambiente. É porque eu acho que às vezes são uns pequenos traumas que, tipo, quando passa aquela situação, tipo, você meio que esquece. E aí quando você é botada de novo naquele cenário, de novo, naquele trauma, você fica, tipo, meu Sim, Deus, meu vai Deus. acontecer de novo, eu não sei lidar com isso e tudo mais. Mas aí falando um pouco, tu quer falar primeiro, amiga? Não, pode falar. É porque a minha é um pouco longe, né? Eu, como uma grande ficcionada em romance, não sei o que lá, achei que eu ia chegar no ensino médio e ia ser um grande High School Musical. Aí, enfim, POV, não foi. Foi Não foi justamente o contrário. Tipo, meu ensino médio, assim, foi bem ruim na questão de saúde mental. Por quesitos que a gente pode trazer em outro podcast. Mas enfim, tipo, eu sempre tenho uma família que é muito da galera da saúde também. E eu estudei em um colégio particular daqui de Salvador que foca muito em direito, medicina e engenharia. Se não for esses três, você não vai ser ninguém na vida. E aí, obviamente, eu falei, tipo assim, eu lembro que eu conversando com minha psicóloga, tipo, no início, eu falava, tipo assim, eu nunca tive uma opção. Eu sempre achei que, tipo, por eu ser, tipo, ter boas notas e gostar de estudar e gostar muito de ler também, todo mundo falava, tipo assim, ah, não, tem que ser medicina, não sei o que lá. Então, eu internalizei isso e fui. Então, eu saí, tipo, do ensino médio, aí veio a pandemia, fiz cursinho e entrei na faculdade de medicina, né? Aí foi grande, tipo assim, minhas amigas da faculdade de medicina, amo elas, queridas, umas divas. Mas, assim, pra mim foi um período muito difícil, no sentido que, tipo assim, eu acordava com crise de ansiedade, tipo, ia né, eu passei na Baiana. Ia pra Baiana completamente, tipo assim, chorando dentro do carro, porque eu não queria estar ali, mas eu precisava, porque eu tava pagando também, que é uma faculdade particular. Então, eu me sentia completamente culpada, chegava em casa, ficava completamente culpada, tipo, de não conseguir estudar, porque eu não tinha motivação nenhuma. De ver todo mundo ali já, tipo, ah, não, porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não sei o que lá, blá, blá, blá. E eu, tipo, eu não me vejo com mais de 30 anos usando um jaleco, tipo, eu realmente não conseguia me enxergar assim. E eu ficava, tipo assim, eu tô louca, só que, tipo assim, eu preciso dar orgulho pros meus pais. Eu não posso desistir agora, porque, tipo, eles estão pagando, eles sempre sonharam com isso, eles estão felizes. Só que eu tava, tipo assim, na miséria, mas, tipo assim, não, meus pais estão felizes, então tá tudo certo. Sim. Aí, voltando um pouco, tipo, no início que eu falei que eu trabalhei na Disney, e eu sempre tive essa vontade de fazer intercâmbio e tal. E aí chegou esse processo seletivo logo depois da pandemia, eu falei, ou é agora, ou não é nunca. Então eu vou. Aí meus pais, obviamente, né, com o privilégio de ter a oportunidade de ir, de falar com meus pais e tal. Aí eu fui. Aí foi lá que, tipo, tanta gente, tipo, diferente, que também de fora de Salvador, de fora do país, gringos, não sei o que lá, falando, tipo assim, ah, não, porque eu faço isso, mas eu sou muito feliz porque tem isso, isso e isso no campo, sabe? Tipo, aquela coisa que você vai abrindo a mente, assim, tipo, no quesito, tipo assim, ah, não precisa ser, tipo, só isso. Eu posso ser alguém que eu gosto da pessoa que eu sou,
Tipo, fora, tipo, de uma caixa que sempre me botaram e eu nunca nem sequer, tipo, tentei sair dali, entendeu? Sim. Então, ali, eu lembro que, tipo, eu fui trancar a faculdade, eu tava lá nos Estados Unidos. Aí eu liguei pra faculdade e falei assim, eu quero trancar a matrícula, não sei o que lá. Aí depois eu liguei pro meu sócio e falei assim, então... Novidade, Surpresinha! surpresa! Então, o negócio pra contar. Só que, tipo assim, não foi pelo amor de Deus, não foi um supetão. Já tinha falado, né? Tive várias crises de depressão, de ansiedade e tal, tipo, com meus pais também falando nisso, tipo... E eles realmente nunca entenderam, tipo assim, porque você nunca contou pra gente e tal. Só que, assim, tem também a querida síndrome da irmã mais velha, né? Tipo assim, não, eu tenho que ser perfeita, ser essa filha perfeita, tipo... Não sei, também é outro podcast aí que a gente pode trazer essa coisa da irmã mais velha, no sentido, tipo assim, de querer ser essa casca dura, assim, tipo, a referência, e não querer desapontar, sabe? Ter essa coisa, tipo assim, de ser boa o suficiente naquilo. Mas, tipo assim, graças a Deus, tipo, aí depois que, tipo, eu passei fiquei 4 meses lá nos Estados Unidos trabalhando, passando perrengue com o rato da Disney lá. Aí... Com todo respeito, Mickey, com todo respeito. Aí, tipo, eu voltei, aí quando eu voltei, eu falei, tipo assim, não, realmente, tipo assim, sempre tive muito essa vontade, tipo, de fazer de comunicação, de jornal. Desculpa. Gostou da minha piada, né? Com todo respeito, Com todo respeito, com todo respeito. O querido, né? O querido, Nossa, querido. Perdão, Ai. desculpa. Aí, tipo, eu sempre tive muita vontade nessa questão de comunicação, tipo, de arte no geral. Tipo, eu sempre olhei pra isso de uma forma, tipo assim, eu amo muito, admiro muito, mas não é pra mim. E aí, tipo, eu comecei a perceber que, tipo, não, às vezes é pra mim, só que eu nunca cheguei a olhar, tipo, nisso, que eu nunca achei que eu seria suficiente, sabe? Eu sempre achei que eu tinha que ser naquela caixinha ali. Aí, quando minha caixinha abre, eu falei, tipo, opa, então aqui. E, tipo, eu sou muito ficcionada com Fórmula 1 também. Então, a Mariana Becker ali, tipo, pra Deusa mim, mãe. diva. Mãe. Mãe Aí eu demais. falei, tipo, gente, eu acho que, tipo, essa internalização, tipo, essa obsessão que eu tenho por essas certas pequenos hiperfocos, assim, que eu tenho, tipo, na verdade, eles significam alguma coisa, sabe? Sim. Então, eu comecei, tipo, a olhar curso, não sei o que lá, e eu entrei na faculdade. A primeira pessoa que eu falei na faculdade, inclusive, foi Bia, que eu falei, nossa, essa pessoa tá escrevendo muito, não sei o que lá, vou puxar assunto com ela. Aí foi, né? Conversa vai, conversa vai. Enquanto então, isso, aqui. divertidamente na cabeça. A Você não ansiedade- pode ser burra, você não pode ser burra, não pode ser burra. Entendeu? Tipo Escreve assim, pra você ficar tem que ser burra. perfeita nisso, você não pode, você largou medicina, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que ser boa. É tipo isso, a ansiedade é mil ali, ó. É isso, mas aí, tipo assim, Absurdo. eu ainda sinto muito medo, tipo assim, de ser julgada toda vez que eu falo que, tipo, não, que eu fazia medicina e tal, eu fico, tipo assim, como vai ser a reação da pessoa? Mas dá um não sei o choque, que lá. amiga. Desculpa. Não, eu fiz dá um qualquer reação. choque. Foi Não, bem legal. sim, sim. Eu achei que jornalismo era a sua primeira faculdade. Não, é porque eu tenho cara de novinha, né, amiga? Mas, tipo assim, é porque eu não cheguei a terminar também, tipo, eu não entrei nem no internato, então eu fiquei, tipo, na teoria, assim, sabe? Só que sempre foi muito, tipo, claro pra mim, tipo, pensando agora, tipo, na questão, tipo, de psicólogo e tal, tipo assim, que eu nunca me imaginei nesse quesito, assim, sabe? Tanto que, tipo, eu não me imaginava com 30 anos. Isso é meio pesado de falar, né? Mas eu me imaginava, tipo, com 30 anos fazendo aquilo. E hoje, tipo, eu consigo me imaginar tendo, tipo, 30 e poucos anos fazendo, tipo, uma coisa nesse sentido, assim, sabe? Porque, não sei, também, tipo, são várias áreas diferentes de comunicação que a gente pode entrelaçar. Mas, enfim, vai E isso. você, Bel? Conta. Ai, Como você parou? Como você chegou aqui nessa mesa agora? Assim, eu nunca tive um curso definido. Uhum. Tirando quando era criança, que tem aquele sonho, medicina veterinária, Sim. mas eu nunca, com uma certa idade, eu não tive. Mas alguns 2 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre jornalismo, sobre as áreas que tinham, e eu comecei a me interessar. Só que de 2 anos pra trás até hoje, eu nunca tive, de fato, certeza. Porque eu tinha aquele negócio de que vão me julgar. Porque Uhum. tem aquele negócio que, jornalismo não dá dinheiro. Sim. Inclusive, já falaram isso pro meu pai. Meu Que Deus. ele era- também. Que era tipo assim... Ué, mas quem faz jornalismo é só rico. Mas, gente, vocês perceberam que... Falo, no caso, todo mundo faz... todas as profissões, tem sempre isso Tem que falam. sempre isso, Ai, né? porque a dança não dá dinheiro. Ai, porque jornalismo não dá dinheiro. Aí, se você for parar, tem gente de medicina que fala assim, ai, não, porque medicina só dá dinheiro se você tiver Ou seja, no... ninguém é realizado. E, povo, gente, se você for pesquisar aquelas que eu saí da faculdade de medicina, mas eu vou falar aqui, medicina também não faz isso tudo, não, tá? A não ser que isso, você queira pegar um a- carro e ir pro li- interior pra fazer plantão. Limitam a coisa do assim, ou você tá numa clínica particular, recebendo particular, ou então a depender da profissão, do segmento aí que você tenha. Mas a grande verdade é que a vida custa caro. Sim. É importante essa pra todo mundo. Todo mundo tá Exatamente. precisando trabalhar muito pra poder conseguir viver a vida que é Sim, cara, né? exatamente. E ainda tem a coisa de medicina, que assim, o próprio processo do curso é caro. Então, muitas vezes, a pessoa pode até estar, de fato, recebendo bem, mas ela ainda tem uma Sim. trajetória pra trás enorme de coisa que ela precisa terminar de Então, bancar, de pagar. Exatamente. Mas, enfim, desculpa, ele E interrompi. aí, tanto que eu fiquei 2 anos sem falar pra ninguém que eu queria jornalismo. Perguntavam pra mim, o que você quer fazer? Porque eu já tava no 2º ano do ensino médio. Eu
falava, não sei, porque eu não queria contar. É aquela coisa que se ninguém sabe, ninguém estraga, né? Exatamente. Então, E se ninguém sabe, ninguém vai julgar. É. Eu comecei a contar pros meus pais, de fato, que eu queria jornalismo agora no final de 2023. Uhum. Enfim, aí chegou esse ano, entrei aqui na Unifax, me mudei. Foram meses difíceis, porque eu tava na questão de me adaptar. Tanto à faculdade, porque eu tinha mudado minha rotina completamente. Eu tô longe dos meus pais. Você é do interior, né, Isa? De onde? Eu sou de Cansanção. É bem, bem fundo, assim. Do interior. E acabou vindo pra Salvador, assim, por quê? Por que Salvador e não outra cidade? Eu pesquisei mais por questão de faculdade. Tá. Minha mãe queria que eu fosse pra Feira de Santana. Aham. Só que eu não gosto daquela cidade, pra ser bem sincera. Que Eu sou de lá, tá? E eu não gosto. Tu nasceu em Feira, amiga? Eu nasci em Feira e eu não Ai, que gosto de lá. massa. Perdão, galera de feira. Com todo Perdão, mas respeito. eu- Com todo respeito. Não, mas é aquela coisa, tipo, ainda mais você morando, tipo, de longe da sua família e tal, tipo, morar num lugar que você não gosta, não... amiga, não ia dar pirocar a pra cabeça, mim. tá ligado? E aí eu apertei na tecla que eu ia vir pra Salvador e minha mãe falou, você quer ir pra Salvador? Você vai. E aí eu vim. E aí eu mudei toda a minha rotina completamente, porque eu não tava vendo meus pais todos os dias. Eu não tava vendo os meus amigos, eu tava aqui sozinha. Então, eu sempre pensei, pô, será... Aí, quando eu entrei, falei, pô, será que esse é meu curso mesmo? Porque eu ficava me comparando. Nossa, isso é Porque horrível. eu não sabia de nada nos Aham. primeiros meses. Eu ficava numa depressão dentro de casa que vocês não estão entendendo. Ainda mais início de curso, você, tipo assim, não fez amizade. Aí, tipo, às vezes o assunto você não sabe, você fica compara. Sempre tem alguém, tipo, nossa, a pessoa parece mais interessada do que eu. Sim, Acho que é essa assim. pessoa tá escrevendo mais do que eu. É, Eu acho que ela tá que entendendo isso. mais. E aí, por exemplo, a academia, que era algo que eu fazia muito, eu não tava indo. Porque eu perdi as forças. Eu ficava depressiva dentro de casa. Eu fiquei doente. Doente, tipo assim, de saúde mesmo. Sim. E aí, foram meses assim, mas aí eu tentei colocar na minha cabeça que, cara, se não for por mim, não vai ser por ninguém. Se eu não me esforçar, se eu de fato não tentar, eu nunca vou saber se de fato o jornalismo é pra mim ou não. É isso, eu acho que o importante é aquela coisa do tentar, sabe? Tipo, não desistir, eu acho. O que é muito difícil às vezes também, Se tá? permitir, na verdade, É. né? Exatamente. E uma das coisas que eu colocava era, pô, eu tenho um bolsa aqui, eu não quero perder minha bolsa também. Mas isso é uma motivação boa, amiga. É tipo, verdade. querendo ou não. Tipo assim, aquela Muito. coisa, tipo, uma certa obrigação de você, tipo, não, eu tenho que ir, tenho que, tipo, de braços abertos. Manter. Querendo ou não, A uma Bia falou coisa- da A1, eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas, todos os dias, estudando pra essa A1. É. Das 2 matérias que a gente tinha. Não, e você veja que assim, ó, a gente trouxe e falou, né, de nossas histórias, nossas experiências, como foi. Mas uma coisa que passou por todo mundo, que eu acho que aí é o ponto que talvez a gente consiga entrar de fato para poder falar de, né, da coisa da saúde mental, né, Sim. No universitário, assim. exatamente, nesse contexto. nesse ambiente, que é a comparação. Então, assim, eu acho que a gente, como eu falei, né, de minha experiência, a gente vem de um sistema de ensino que não é tão plural, que não permite todo mundo se sentir tão à vontade com aquilo. Então, a gente tem... Eu acho que todo mundo aqui teve algum colega na sala onde a gente achava, tipo, poxa, essa pessoa não vai se dar tão bem, porque no ambiente de sala de aula de colégio não era uma pessoa que produzia tanto. E hoje em dia é uma pessoa que tá tendo sucesso, que Às vezes conseguiu é a pessoa realizar diferentona mesmo, que coisas. você fala, tipo, pô, essa pessoa tá, tipo, melhor, tá, tipo... E a gente entra nesse ponto, assim, é uma coisa que eu converso muito com minhas alunas, e é bizarro isso, porque é o que você faça o que eu digo, não faça o que eu falo, né? Mas, assim, eu sinto, por exemplo, né, eu dou aula pra crianças. Hoje, minha turma mais nova tem 7, 8 anos. E eu dou aula até turmas adultas, né? Então, com pessoas de 40, 50 anos também. E eu percebo muito, assim, tem uma fase, que é principalmente essa fase meio de pré-adolescente, que é o momento que elas começam a entender esse processo da comparação, né, com a outra pessoa. Onde elas começam, dentro de sala de aula, elas estão vendo... Elas se percebem, né? Percebem o que elas estão conseguindo fazer dentro de sala de aula e olham pro lado para ver o que a colega tá conseguindo fazer. E é esse momento que elas iniciam esse momento de comparação, que elas se dão conta de si e dos outros ao redor e das diferenças que elas têm para as outras crianças. E elas entram num nível de autocobrança, de já querer conseguir fazer tudo.
E é muito louco eu estar falando isso, porque eu, 5 minutos atrás, estava contando uma história então. justamente sobre isso, né? Mas eu lembro que eu parei com uma aluna minha uma vez e eu falei assim pra ela, eu fiz, poxa, não é justo com você. Você está se comparando com outras pessoas. Porque assim, você vai ser a pessoa que vai mais se auto-julgar. Você vai ser a pessoa que com mais facilidade vai encontrar os defeitos em você, mas que também vai encontrar as qualidades. Só que no momento que você vai olhar pra outra pessoa, seu filtro não é o mesmo que você passa por cima, que você passa em você, né? Então, assim, você tá olhando pra uma coisa que aquela pessoa consegue realizar que você ainda não conseguiu, sendo que tem diversas outras que você consegue, diversas qualidades suas, que talvez aquela outra pessoa não consiga ter contribuído, e você tá se prendendo ao que falta, né? Que é muito menor do que o que você tem. E eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, eu fiz, poxa, até pra andar. Tipo, a gente não nasceu, que é uma coisa super natural. E comentário capacitista, corta. Vixe. Mas assim, o que eu quero dizer de coisas muito, muito simples, assim, de você andar, você falar, você escrever, você... Beber uma água. Beber Pronto, água, comer, né? Mastigar e engolir. Até pra fazer essas coisas que são tão naturais do nosso corpo, a gente precisou aprender e errou tantas vezes antes. A gente caiu tantas vezes antes de andar. Primeiro, assim, é um processo, né? Você se arrasta, você vira, você se engatinha, você começa a andar. Então, a gente passa por tantos processos até. Eu tenho, assim, eu sei que Ju dirige, eu não sei se vocês dirigem também. Mas, assim, eu lembro o meu primeiro dia na autoescola, Gente, eu fiz, não vou gente, nem eu nunca comentar vou na sobre. vida conseguir fazer isso. Primeira vez fazendo baliza, eu falei, nunca. Eu nunca na vida vou conseguir fazer isso. E aí tem vezes que você chega em casa, eita zorra, como Tô foi que eu dirigindo, cheguei aqui mesmo? Eu, tipo, dirigi o caminho todo, não. Eu tava pensando não nisso, tive multas. Sábado, tipo, sábado eu tava, tipo, como é que eu cheguei em casa? Porque foi tão automático pra mim, tipo, o caminho. Eu Pronto, fiquei, tipo, eu acho que a palavra nunca me é essa, via né? antes fazendo isso, e agora eu tô, tipo, normal. Pronto, eu acho que a palavra é essa, no automático. Mas, assim, eu sinto, né, que cada geração tem uma característica um pouco diferente, assim, de uma pra outra. Mas essa questão da comparação, ela vai perpassando pelas... Ainda mais a gente sendo mulher, Né? tipo, a nossa vida é, tipo, regida pela comparação, eu acho. Tipo, desde pequena a gente E se compara uma com a outra, a gente não percebe às vezes, entendeu? Não, e assim, mesmo quando você cresce num ambiente onde aquilo... Então, assim, eu tenho uma família incrível, maravilhosa, que sempre me apoiou muito. Então, assim, nunca foi um problema, por exemplo, na minha casa, eu querer fazer dança, né? Eu estar no meio artístico. Ninguém da minha família questionou, mas, como é muito difícil viver de dança. E se você não conseguir... Nunca houve esse questionamento. Sempre houve muito apoio, muito suporte, mas muita coisa assim do tipo, tá, mas se é isso que você quer fazer, tem que fazer bem feito. E mesmo eu crescendo num ambiente de muito estímulo, de muita parceria mesmo, eu fui uma pessoa que cresci com muitas inseguranças, sabe? E eu particularmente tenho essa coisa do fazer perfeito e não feito, né? Uhum. E é muito difícil porque eu tenho um costume, como está acontecendo aqui às vezes no podcast, por isso me cortem, porque eu faço monólogos, mas assim, eu acabo assumindo as coisas muito pra mim, porque eu tenho aquela ideia na cabeça, né, do que eu vou saber a melhor forma de fazer aquilo, e aí se eu consigo fazer, eu sempre sinto que eu podia ter feito mais, e se eu não consigo, eu sou péssima, eu sou incapaz, eu não sou boa. E aí, assim, como eu falei, né, apesar de eu ter crescido num ambiente que minha família aqui era muito, dava muito suporte, o meio artístico, o meio de dança é muito cretino mesmo, sabe? Sim. Então, apesar da gente já ter mudado muito, então, de novo, né, as gerações passam. Minha mãe foi bailarina, minha mãe era pesada antes de cada aula. Sabe? O professor levava uma balança pra poder você pesar. Eu não passei por isso. Eu nunca fui pesada em aula de dança. Mas, obviamente, que eu tinha comparação de, não, mas esse figurino você não pode usar porque fica melhor em não sei quemzinha. Então, o figurino pra essas pessoas é diferente dessas pessoas da forma que fica no corpo. Ou então, do que você consegue realizar. Sendo que, assim, nós somos pessoas com corpos diferentes. Então, obviamente, eu não conseguia produzir o que cada um
trazia pra sala de aula, né? Era muito diferente. Mas eu ficava, eu precisava ser a correção que a professora dava pra outra pessoa, eu pegava pra mim também. Sim. E eu ficava, eu lembro de chegar em casa, assim, botar meu pé debaixo da cama e forçar o pé pra meu pé esticar mais. Muito, muito louco isso. É mesmo. É porque acaba sempre, tipo, caindo na coisa, tipo assim, a gente consegue ser tão gentil com as outras pessoas, mas com a gente é tão tipo, cruel, a pior né? pessoa, a gente é muito cruel, sabe? Tipo, com nós mesmos. E eu acho que é isso, tipo, ainda mais, não sei, o caminho que a gente tá, tipo, indo na nossa vida, assim, a gente não consegue ver, tipo, as coisas, os pequenos passos, os little steps ali que a gente faz, a gente passa despercebido por eles, sabe? Cada coisa que a gente conquista, né? A gente passa despercebido, a não ser que seja uma coisa, tipo, meu Deus, uma coisa grandona, a gente não vê, tipo, no dia a dia, assim, tipo, não, e hoje eu consegui aprender isso, pequenininho, sei lá, a gente não liga muito pra isso. Mas quando a gente erra uma vírgula, eu já sou a pior pessoa do mundo. E que injusto é, porque aí o comentário de todo mundo foi esse, né? Do medo de chegar na faculdade e não sei fazer nada. Então, mas assim, a gente pra aprender. Exato, a gente não deveria saber. Mas eu acho que, de novo, existe essa pressão de, assim, o que eu tô fazendo agora é o que vai me reger pro resto da vida, né? Então, o tipo de qualidade de vida que eu vou ter, o que eu vou produzir, aonde eu vou trabalhar, por quem que eu vou ser contratado, tudo isso depende desse momento daqui. E eu acho que a gente acaba colocando uma carga muito grande em cima de uma experiência, né? Tipo assim, não é... Como é que tem aquela coisa de você aproveitar o processo e não o final. Sim. E a gente acaba enxergando a faculdade como o final. Tipo, a gente vai viver isso aqui, formar, trabalhar e ponto. Quando, na verdade, a faculdade faz parte de um processo. A gente vai chegar no trabalho. Tem um processo importante, ir pra festa, essas coisas assim também. Tem a parte social também do negócio. Mas aí, assim, a gente vai começar a trabalhar. A nossa experiência no último trabalho que a gente tiver, quando a gente se aposentar, não vai ser a mesma experiência que a gente teve no nosso primeiro trabalho. A gente vai cometer novos erros, né? Outros erros. A gente vai precisar aprender uma nova forma. Que seja, assim, uma plataforma diferente na internet para poder usar. Que seja, pode ser uma coisa muito mínima. Mas a gente vai sempre ter coisa para poder aprender, né? Aprendizado não é esse processo que finaliza. E eu acho que quanto mais a gente não se dá conta disso, mais pesado e mais injusto a gente acaba sendo com a gente, se cobrando um resultado, sendo que tem semana que a gente não tá bem, tem dia que a gente não tá bem. E também, né? tipo, nós todos aqui, tipo, a gente é jovem também, tipo, a gente não precisa saber, tipo, carregar o peso do mundo e saber, tipo, de tudo. Até porque, tipo, a pessoa mais velha do mundo não sabe de tudo, assim, sabe? Exatamente. Vai ter alguma coisa que sempre, tipo, tem conhecimento, assim, tipo... E sempre assim, tem alguma coisa pra aprender. A gente não julga não. A gente, na verdade, não tem muito filtro em julgar o outro e se comparar, porque, na verdade, a gente não passa pela experiência que o outro passa. Eu não passo pelo que ela passa, não passo pelo que você passa. Eu sei o que eu passo. Então, assim, eu me coloco e falo, pô, sou ruim nisso aqui, tô fraca nisso aqui. Mas, assim, por que eu tô fraca nisso? Porque eu não tive tempo pra fazer isso, isso e isso. Porque eu não tive... às vezes não é uma coisa pra mim mesmo, e tudo bem. É um talento seu e não meu, um talento seu e não meu. E tudo bem. E acho que, voltando, né, um pouquinho à conversa, eu acho que o que uniu eu e a Isabel, assim, mais, a gente conversa muito sobre isso de família, porque, ai, nossa, gente, é uma grande questão. Porque a gente vive longe dos nossos pais. Você também é do interior? Sim. De onde? Gandu. Na verdade é Gandu, gente. E, assim, é lá bem longe. E aí, assim, essa coisa de mudar de cidade é muito louca, porque, assim, ainda mais na faculdade, o que é que tá acontecendo? Que eu vejo muito acontecer. É que muita coisa é voltada, assim... Até a área da cultura, quando a gente vai trabalhar algo com cultura, é muito voltada, assim, à baianidade, só que se restringe a Salvador. Né? E assim, eu fico, pô... Não te representa ali, né? Não tô entendendo, não tô me identificando. Mas assim, a gente desempenha o papel que tem que desempenhar e tal. Mas assim, às vezes não se torna prazeroso. Aí volta aquela conversa do prazer. E aí eu falo assim, pô, mas pra você tá maravilhoso, tá incrível. Eu gosto de ver isso também, porque assim, é encantador pra outras pessoas. Assim, assim como eu gosto muito de falar de coisas, mas assim, um negocinho mais... uma vibe mais interior, a gente gosta, a gente conversa, a gente passa horas conversando disso. Então assim, as experiências, ao mesmo tempo que parecem ser individuais, assim, eu falo, pô, meu Deus, não é possível que só tem eu aqui, que, meu Deus, saiu da cidade, que mudou de cidade, que tá longe da família e tudo mais. Mas não, tem ela, assim, muito próximo. Então a gente vê que na verdade, não é a gente só que tá passando por isso e que, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, mas também não significa que a gente precisa anular, tipo, pô, não sou só eu. E por isso, acho que talvez por isso Bia tenha chegado naquele ponto do estresse no ápice. É. Porque, assim,
ainda mais pra ela, porque era uma coisa que ela gostava. Tipo, você queria trabalhar com aquilo, e aí você tava naquilo. Acho que a mesma coisa é fazer a faculdade quando você faz o que você gosta. Eu sempre sonhei em fazer isso. E eu fiz a mesma coisa que a Isabel. Eu passei 2 anos sem falar. Assim, quando eu decidi que eu queria fazer jornalismo, eu não falava. Sim. Meus pais perguntavam, eu não sei. Se você perguntava, eu não sei, não faço ideia. Porque meu pai eu sempre disse a meu pai que eu ia fazer medicina veterinária. Meu pai adora bicho também, então assim, pra ele... E eu tinha essa projeção, sabe? Eu queria fazer algo que realizasse ele. E aí... Só que aí quando eu falei assim, que era jornalismo, ele falou, não, tudo bem, ótimo. E aí, pronto, tipo, foi muito mais simples do que eu achava. É aquela coisa da ansiedade, tipo, que é um problema muito, muito sério, que, tipo, a gente fica pensando, tipo assim, na resposta que a pessoa vai dar. A gente encontra, tipo, uma resposta que a pessoa, tipo, vai ser super grossa, e vai, tipo, vai te odiar, sendo que, tipo, a pessoa vai olhar pra você e falar assim, beleza. Aí você fica, não tá parte do roteiro, volta. Segue aí, por favor. Volta. E, de novo, que eu acho que isso é importante de falar e fortalecer mais uma vez, é que são recortes, né, que a gente faz. Então, no momento que a gente vai falar de saúde mental, a gente tem um recorte que a gente sabe que a forma, por exemplo, que minorias encaram saúde mental é muito particular e específica daquele grupo dali. Que é muito diferente, por exemplo, da quando a gente faz talvez uma comparação de saúde mental entre homens, entre mulheres, entre pessoas não binárias. Elas vivem coisas diferentes, né? Então, você veja que, assim, nós 4 estamos fazendo o mesmo curso, estamos no mesmo semestre, mas são vivências completamente diferentes. Só o recorte, por exemplo, do fato da gente estar aqui com a nossa família e de vocês estarem longe, Então, isso traz uma carga e um peso para a responsabilidade que vocês botam, né, em cima do que vocês precisam fazer e realizar, que é muito diferente, por exemplo, né? Então, é muito... eu gosto quando você fala disso, assim, de... Ai, poxa, às vezes uma pessoa consegue fazer uma coisa e a outra não consegue, mas, assim, você não sabe como é que é a rotina daquela pessoa, né? Ela trabalha para além do estudo e isso, de alguma forma, limita o tempo livre que ela tem para se dedicar única e exclusivamente à faculdade. Ela teve auxílio pra fazer aquilo. Ela teve... Exato. Ela Cuida de alguém em casa, por exemplo, ela tem filho, ela tem uma pessoa idosa em casa, que é da responsabilidade dela de cuidar, que a gente sabe que isso traz uma carga mental ainda maior, né? Então, acho que tem muitas camadas quando a gente vai falar sobre isso. E eu acho que ainda mais... Não, continua. Não, eu ia fazer uma provocação e mudar um pouco. Não, porque eu ia falar que às vezes, tipo, essa coisa de universidade que também a gente tá, tipo, num âmbito que tá... Metade da galera, tipo assim, tá vivendo a vida como pode, privilégio. E outra metade tá, tipo assim, não, preciso de emprego, não sei o que lá. E às vezes a gente se encontra, tipo, no meio termo de, tipo assim, calma. Eu tenho 20 e poucos anos, beleza, mas será que eu tô, tipo, atrasada? Tipo, será que eu já tinha que ter um emprego, já tinha que estar ganhando dinheiro, já tinha que estar, tipo, uma formação muito boa? Ou será que, tipo, eu tô indo muito devagar? Tipo, pra eu estar vivendo, ir pra festa, não sei o que lá, blá, 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 igual, tipo, muita gente faz. Aí você fica numa comparação, tipo, de 2 lados que você não sabe pra onde você vai, sabe? Sim. De uma forma você se cobra muito, tipo assim, de ter uma certa liberdade que às vezes você nem gosta, pra ser sincera. Você só vê o povo fazendo e você fica tipo assim, nossa, isso aqui é que tem que ser a experiência universitária de verdade. Às vezes você vai... eu deveria estar ali também. às vezes você vai pra uma festa e você fica meio, tipo assim... Gente, eu nunca fui pra uma calorada. Aí, amiga, às vezes não é pra você, entendeu? Mas é tipo assim, você vai sair, sua coisa é mais uma coisa mais light, entendeu? Mais barzinho. Uma assim. cervejinha. Uma coisinha assim. Sabemos. E aí no outro... Uma mesinha de plástico. Aí do outro lado, tipo, tem uma pessoa que tá, tipo, faz aula, tem 2 empregos, não sei o que lá, tem um currículo desse tamanho Velho, assim. não, isso da Aí coisa da você academia... fica meio, tipo, galera, Velho, isso e da eu aqui, sabe? Pois é, Tipo, ó, isso da coisa da academia de estar fazendo, apesar de ser uma pessoa que trabalhou com o corpo a vida toda, eu detesto a academia com todas as minhas forças. E a gente sabe hoje da importância da atividade física para a saúde mental, né? De como a gente tem psicólogos, terapeutas, psiquiatras falando sobre como a atividade física, o esporte, tem uma influência direta na qualidade de vida, no bem-estar, né, da pessoa. E aí, impressionante, porque desculpa, principalmente nesse processo, né, que eu vivi do ano passado, uma coisa que eu precisei fazer eu preciso fazer atividade física. Aí, como assim, Bia, fazer atividade física? Mas você já dá aula o tempo todo. Mas é justamente, assim, a dança, apesar de ser, assim, minha grande paixão, sabe, é o que diz muito de mim, de quem eu sou, ela saiu do lugar de prazer na minha vida pra para um lugar de trabalho. trabalho.
Então, pra mim, tava sendo muito difícil, por exemplo, estar fazendo aula, mesmo como aluna, né? Mas tá me colocando naquele lugar sem desligar a chavinha profissional de estar me olhando no espelho e falando, poxa, mas eu sou professora, eu tinha que estar conseguindo fazer tal Sim, coisa. sim. Eu devia estar com uma postura diferente. Eu não posso bagunçar na aula hoje. Sabe? E eu acabei perdendo mesmo essa leveza do momento de prazer. E pra mim foi muito difícil porque, apesar de eu gostar muito de esporte, gostar muito de atividade física, pelo menos, sei lá, musculação da vida, nossa um saco senhora, também. mas eu acho que eu tô pagando academia desde janeiro. E eu conto assim, nas duas mãos quantas vezes eu de fato fui. Porque é muito complicado. E você vê que, assim, os momentos que eu estava melhor, me sentindo melhor, foi justamente nas semanas que eu consegui manter uma coisa de atividade física regular. Isso é muito verdade. E aí eu tava assim, velho, mas pô, eu não gosto de estar aqui, tipo, não é legal. Mas aí, né, entra uma parte física, química do fisiológica corpo, ali, o mandando dopamina, não sei o que lá e tal, Aí você sai endorfina. da academia Você assim, sai, eu já. fiz... Rapaz, eu tive um dia que eu tava ruim mesmo. E eu sou a pessoa que quando eu tô bem em casa, eu fico arranjando coisa pra fazer, né? Eu tenho um problema sério, burnouts explicados, de me permitir estar sem fazer nada, ficar parada. E então eu sou a pessoa que assim, Sempre tem uma coisa não pra tenho fazer. nada hoje, vamos fazer faxina na casa inteira, tirar tudo do armário. Tirar o sofá do lugar. Exato, fazer coisa assim. E aí eu ia entrar numa dessa, eu fiz, não, quer saber de uma, então eu vou pra academia. Eu acho que foi a melhor vez que eu treinei na vida. Aquela energia. Rapaz, não, eu pingava na raiva, assim, ó. Botando. Exato, mas assim, tem esses... a gente vai descobrindo aos poucos, né? Os artifícios de lidar com nossas questões e a forma de botar isso pra fora, né? Ai. Isso é muito verdade, velho. É que às vezes, tipo assim, você tem que se tornar uma obrigação pra depois entrar na rotina ali, sabe? Tipo, É a coisa da se esforçar um disciplina, pouco. né? eu sempre tive muito problema com a academia, mas por questões de comparações, tipo assim, corporais com as outras pessoas, né? Que eu senti muitas inseguranças e tal. Enfim, mas aí... Um ambiente super agradável. Super, gente, é tranquilo. Aí, só que, tipo, minha psicóloga sempre, tipo, falou, tipo assim, meio que deu uma forçada, tipo assim, não, você tem que ir, é bom pra você. Eu, tipo assim, não, gente, que é isso? Todas as psicólogas do mundo falando isso, mas não é verdade. Não pra mim, não é verdade. É uma boa pergunta. Vocês fazem terapia? Eu faço. Faz, Eu sou adepta a assim, Eu todas as falo pessoas pra do todo mundo mundo, deveriam eu falo pra fazer. todo mundo, faço terapia. Eu falo. Eu Se parei, tiver. parei Parou? uns A 2 oportunidade anos. que tiver. Você É. faz? Não. Parei 2 anos. Parei, Mas parou. vocês buscaram terapia num momento que vocês não estavam bem? Buscaram por uma indicação de outra pessoa? Tipo assim, como é que foi? Como é que vocês... Porque eu dei a louca. Eu acho que eu fiz terapia assim quando eu era pequena. E aí eu cresci e pelo menos eu comecei a sentir que as minhas inseguranças estavam dificultando Tomando conta. minha vida profissional, Sim. minha vida social e etc. E aí eu fui pra poder fazer terapia. Eu lembro que no primeiro dia eu fiz assim, eu cheguei pra ela, por que você tá vindo aqui? Eu fiz, não, por nada não, acho que todo mundo devia fazer terapia, importante pro autoconhecimento. Foi uma conversa bem Segunda assim. sessão. Segunda sessão, rapaz, eu passei 40 minutos chorando copiosamente com essa pessoa que eu nunca tinha visto na vida e me abrindo, né? Eu também fui pra terapia, tipo, num momento que eu tava bem mal, tipo assim, no ensino médio. Eu comecei a ir por questões, tipo assim, que realmente, tipo assim, estavam no início de depressão. Mas achei partiu de muito- você ou partiu de outra? mim. Não, tipo assim, eu tive uma conversa com meus pais, tipo, bem, assim, bem tranquila, gente. Nada demais. Aí eles falaram, tipo assim, não, acho que você tá precisando ir pra terapia, senão coisas ruins podem acontecer. Aí eu falei, beleza, tipo, mas eu falei, tipo assim, eu quero ir pra terapia e tal, porque meu pai sempre foi uma pessoa, tipo assim, não, isso aqui, eu tenho não sei quantos problemas mentais, mas nunca fui pra terapia, não sei o que lá, sabe? Hoje em dia ele não é assim, porque eu converti o querido. Aí eu fui, tipo, no ensino médio ali, só depois veio a pandemia, tipo, eu parei. E aí depois eu voltei, tipo, quando eu tava na faculdade de medicina já, porque eu tava, tipo, muito despirocada. Aí eu cheguei, tipo assim, isso e isso aconteceu, eu não me sinto bem. E aí, tipo, surgiram 1001 inseguranças também, que, tipo, eu sempre botei num potinho muito bem guardado, que eu nunca falava pra ninguém. Desde criança, assim, que eu comecei, tipo, a lidar com isso e a, tipo, cuidar, sabe? Só que às vezes, tipo, é muito difícil. Tipo, às vezes eu tô, tipo, aqui na faculdade, aí, não sei, alguém fala uma coisa pra mim, que eu fico, tipo assim, eu não sabia que eu tinha essa insegurança, mas acabei de lembrar que, tipo, há 5 anos atrás Bateu, aconteceu isso. E Pô, é muito na difícil. cabeça. Só que, tipo, o processo terapêutico pra mim foi muito bom, porque, tipo assim, agora eu consigo lidar com as coisas, entendeu? Tipo,
Antes eu só, tipo, começava a chorar e era isso. Hoje eu consigo, tipo assim, não, isso aconteceu comigo, botar, tipo, num pensamento crítico muito mais de boa, assim, sabe? Que tem me ajudado também, inclusive, na saúde mental na faculdade. Porque às vezes eu, tipo, vou me comparando com as pessoas, mas eu penso, tipo assim, não, calma. Vamos com calma. Essa pessoa faz isso, mas eu também tenho isso, não consegui estudar isso porque eu fiz outra coisa, estágio, liga, não sei o que lá, blá, 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 que, tipo assim, são situações diferentes, sabe? Então eu tô conseguindo lidar com isso assim. Mas tem vezes que eu despiroco mesmo, eu, tipo, eu não consigo fazer... Bem, o pior que a minha ansiedade, no sentido, tipo assim, eu tenho 1001 coisas pra fazer, eu não consigo fazer nada. Porque eu tenho 1001 coisas pra fazer. Você pode começar. Aí eu abro o Instagram, a primeira foto, sempre assim, alguém estudando. Aí eu assim, gente, pronto. Agora ajudou. Eu falei assim, pronto, agora foi. É isso, gente. Sim, E vocês? A terapia sempre comecei a fazer de fato num momento difícil da minha vida. Que foi quando eu perdi alguém na minha família. E aí quando eu entrei no ensino médio presencial. Quem foi, Bel? Desculpa se você não se importar falar. Que Foi a você minha perdeu. avó. Sua avó, tá. Ela foi no Covid. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Pesado, tá. Mas eu comecei, tipo assim, a fazer de fato terapia quando eu entrei pro segundo ano do ensino médio, que foi presencial. Porque meu primeiro foi online. Foi, tipo assim, um ano Caótico. traumático em questão de amizades. Nossa. E que eu olho, penso hoje, eu falei, pô, como é que eu me submeti a Sim. ficar naquela situação? A gente podia fazer um episódio sobre pandemia, né, velho? Porque várias coisas aconteceram. Enfim, vai, Bel, Sim, continua. prossiga. Mas aí eu saí por vontade própria. Sempre foi meus pais que falaram que era pra eu ir. Mas esse ano eu pensei em voltar. Depois da minha mãe ter falado pra eu voltar, depois de ter surtado. Depois que começou as férias de junho. Sim. Eu fui um dia pra minha cidade, no outro dia eu surtei. Eu comecei a chorar, eu não conseguia parar. E aí a minha mãe falou, você precisa Voltar. voltar. Então você sempre teve esse apoio de sua família pra esse cuidado, assim, Sempre. com saúde mental. Sempre foram eles que falaram, você tem que ir pra terapia. Ai, que você bom, tem que ir amiga. pra terapia. E eu... Isso é um grande Isso é privilégio. muito bom. Eu também sempre tive isso. Rapidinho, só quanto tempo que a gente tem? Amiga, não sei. 20 minutos, talvez? Ok, só pra tentar dar uma concluída. Sobre como eu cheguei, né, na terapia. Sim. Ai, gente, como foi? Não sei, assim, porque eu já tinha mudado pra cá, eu concluí o ensino médio aqui, na verdade, né? O último ano foi aqui. E aí chegou no final do ano, assim, começou essa coisa, a faculdade e tal, não sei o que, eu tinha passado por umas outras experiências. Foi bem complicado. E daí eu falei assim, pô, não, eu vou dar uma surtada, ou eu volto pra casa, né? Volto para os meus pais e tal. Porque é aquela coisa, a gente sabe que a gente tem pra onde voltar. Então a gente tem esse... Isso é um grande privilégio. É. Eu sempre reforço isso. Eu reconheço muito os meus privilégios e eu falo que eu sei pra onde que eu tenho pra onde voltar. Eu falei, não, ou eu volto pra casa, ou eu vou ter que dar um jeito de lidar com isso aqui. Porque não tá dando. E aí eu falei, pô, meu pai, tô querendo... Eu sempre tive muito esse receio, né? Tipo assim, eu vou chegar pro meu pai e falar isso. E eu não quero dar essa preocupação e tudo mais. Sim. Falei, pô, tô querendo e tal. Minha prima também tem um papel absurdo na minha vida. E aí ela falou, não, vamos, eu te ajudo e tal. Enfim, aí eu comecei. E como a Bia falou, eu não tenho problema, assim, de chegar pra ela... Porque muita gente tem dificuldade, né, em se expressar com o profissional. Sim. Eu não tive, gente. Eu cheguei falando, fala. Eu faço 1 hora falando sozinha. Aí eu cheguei e falei que não, que... É porque, né, tô passando por umas experiências assim e tal, mas assim... E eu tinha muito esse problema de achar que o problema era sempre o outro. Sempre o comportamento do outro. E eu não enxergava que, assim, a bonita também erra, gente. Eu também erro. Tá? Descobri agora que eu também erro. É isso, né? É muito doido. Não, eu acho que o que... duas coisas que são interessantes também da gente falar é o primeiro de que a terapia não é somente um mecanismo de cuidado com a saúde mental, mas de autoconhecimento também. Nossa, com né? certeza. Então, assim, a gente não precisa procurar fazer terapia, procurar um psicólogo, um ambiente seguro onde a gente possa conversar, somente quando a gente está passando por uma coisa muito E difícil. nem somente pra cuidar da gente mesmo. Porque, Exato. assim, um comportamento que eu melhorei muito foi em observar o outro. Tipo, entender assim, pô... Até em questão de trabalho mesmo. Eu sou muito chata, eu sou muito rígida com o trabalho. Como Bia fala, eu sou chata, azeda. E aí, tipo assim, às vezes eu passava por essas situações assim que eu falava, não, essa pessoa tem que fazer. Sim. Só que aí eu ficava chata, né? Eu ficava, não, ela não quer fazer. Mas aí fica aquela coisa, tipo... Claro que eu continuo sendo chata. Não tenho como deixar de ser. Mas assim, infelizmente. Mas assim, me tornei muito mais compreensiva em relação ao outro, sabe? Sim, com E aí, certeza. aquela coisa de entender que assim como eu falo assim, pô, eu não tô passando por isso sozinha, aquela pessoa também passa. Eu tenho que entender que aquela pessoa passa por coisa que eu também não passo. E assim, na mesma sala, a sala tem, sei lá, 40 pessoas, a nossa turma hoje é pequena, vamos supor que tenha 40 pessoas. Pô,
tanta coisa que acontece ali, tanta experiência, tanta gente, não tá indo Que- pra faculdade é, por quê? que às Porque vezes não tá tem ideia do que tá trabalhando. acontecendo. Exatamente, porque tá Sim. cuidando de alguém, Sim. porque tá cuidando de si mesmo e tudo mais. E você falou, tipo, de geração também, tipo... Não sei, eu não sei também se é, tipo, a minha bolha, minha assim... provocação, tá. Se a minha bolha, tipo assim, continua, tipo, Continua não, né? Começa a falar um pouco mais sobre essas questões, que a gente se sente mais livre, tipo assim... De falar, até fazer umas piadinhas pra ver, tipo, o ambiente ali. E essa é a Onde é minha que tá provocação. pisando? Eu mesmo tá pisando e tal, Essa mas... é a minha isso, eu não sei provocação. se é a minha bolha ou se, tipo... Aham. Não sei, todo mundo é assim. Porque pra mim, tipo, falar sobre, tipo, minha ansiedade, tipo, alguns traumas específicos. Tipo, se eu me sentir confortável com as pessoas, igual, tipo, a gente tá aqui. Pô, eu falo super porque eu sei que a pessoa vai entender, entendeu? Sim. Eu sei que, tipo, a gente tem uma compreensão diferente do que uma galera mais velha, por exemplo, eu acho. Vai sua provocação. Não, minha provocação tem um pouco a ver com isso, né? Ah. Que a gente tinha falado sobre essa leitura das gerações diferentes, que as gerações diferentes têm em relação à saúde mental. E uma coisa que eu percebo muito, assim, a gente veio de gerações que não acreditavam que existiam, né? Que existia ansiedade, que existia depressão, que existia diversas tantas outras questões, para uma geração que reconhecia que isso existia, mas associava isso à fraqueza, Sim. a uma falha, Até uma falta de religião também, que muita gente sofre algo assim, mas enfim, como algo que fala menos sobre você, né? Uma coisa que te diminui de alguma forma, para uma geração que sofreu muito e tá até agora catando ficha para poder se autovalidar, assim. e se entender e se cuidar e etc, que eu acho que é um pouco que a gente ainda pega da nossa geração assim pra cima, na verdade, né? Sim. Talvez. E uma geração nova, e de novo eu percebo isso muito com minhas alunas, é que o assunto de saúde mental já é tão falado, tão conversado, tão batido, que inclusive tem alguns termos, tem algumas expressões Sim. que são utilizadas de forma mais banal mesmo, né? Então, assim, ai, não, porque tal coisa não sei o que lá me dá ansiedade, né? E eu lembro, minha psicóloga sempre falou muito disso. Assim, uma pessoa ansiosa é diferente de uma A minha pessoa fala com muito. ansiedade, né? A gente tá falando sobre uma porque questão mais porque a séria. ansiedade é uma coisa normal de todo mundo. Você ter, A gente tipo, fica, né? A gente você antecipa lidar os com um sentimentos transtorno e de ansiedade etc. É diferente. Exato. Então, assim, porque minha provocação é essa, né? Se vocês acham que isso acabou banalizando, eu vejo muito em rede social, assim, ai, porque o meu hiperfoco, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sim. Sendo que hiperfoco é um termo que a gente usa pra poder falar de alguns tipos, dentro de alguns tipos de transtorno, Sim. né? E não é todo mundo que tem transtorno de ansiedade, não é todo mundo que tem depressão, né? Todo mundo passa por coisas difíceis, é normal a gente ter oscilações de humor e a gente ter momentos onde a gente tá sentindo mais, mas eu tenho um pouco dessa sensação de que nessas fases todas que a gente passaram, e uma coisa que me preocupa, inclusive, né, da gente tirar a seriedade de alguns Eu acho que é uma desses linha temas. muito tênue em, tipo, você brincar com aquilo, porque, tipo assim, por exemplo, eu às vezes faço muito piadinha com ansiedade, porque eu tenho ansiedade. Aí, tipo, eu faço piadinha porque, eu tenho ansiedade, tenho um lugar de fala, entre muitas aspas, assim, sabe? Só que é uma linha muito tênue pra você saber que alguém tem um certo lugar de fala. Talvez ela a sofre sua com forma de aquilo. lidar com isso também, né? Sim. De, assim, Também é um uma pouco. forma de defesa de Sim. tá falando, né? Não Mas queria falar nada, mas assim, até onde é essa linha de defesa? Pra De uma banalidade. eu tento normalizar isso na minha vida e as pessoas ao meu redor, pra uma coisa de eu banalizo, eu tiro a importância Sim. que aquilo tem, Sim. né? E essa parte toda de conscientização mesmo do que é a depressão, de como lidar com alguma pessoa que está num momento de depressão, né? É isso, eu acho que no campo acadêmico também, tipo, na universidade, muita gente usa como piadinha pra meio que, é isso, como a gente falou, tipo, sentir as águas ali, sabe? Tipo, pra ver se, tipo, a pessoa tá sentindo a mesma coisa, se essa matéria tá difícil mesmo, se, tipo, você tá com falta de motivação. Então, assim, eu sinto que às vezes a pessoa manda uma coisinha dessa, assim, tipo, pra ver mesmo, tipo assim, será que eu posso me abrir com essa pessoa? Será que isso... Tipo assim, tem a linha tênue também que, tipo, pode passar um pouco, mas eu acho legal que, tipo, a gente tá usando isso como uma forma, tipo assim, será que essa pessoa vai me entender? Será que a gente tá no mesmo padrão ali, sabe? Porque às vezes não tá também, tudo bem. E tá tudo bem. Só que se a pessoa, tipo, não tiver e te entender, tipo, e dar um conselho, tipo assim, afagar você, tipo assim, não, vai ficar tudo bem, a gente tá junto nessa, não sei o que lá. Tipo, é bom ter um sistema de apoio ali, tá ligado?
Mas isso é muito doido, na verdade, a experiência, assim, de viver a universidade, que é o que tá em pauta, né? Sim. A universidade. Porque, gente, no fim das contas, assim... Tá todo mundo no na mesmo mesma. barco. no mesmo barco. Tá todo mundo E a igual. gente chega em casa, assim, no fim do dia, claro que a gente só pensa no nosso dia. Eu não penso no dia dela, não penso no seu. Mas assim, gente, no fim do dia, todo mundo vai deitar a cabecinha no travesseiro e pensar assim, meu Deus, Tô cansada, Socorro. não aguento mais. Sim. Aquelas... O que eu tô fazendo? o que é que eu tô fazendo? E eu acho que, assim, até pra gente finalizar, né, nossa conversa, que é importante da gente trazer isso também. A gente sabe, e isso passou pela nossa conversa Sim. várias vezes, da importância de ter uma rede de apoio, de você ter um ambiente onde você se sinta bem, onde você se sinta seguro, onde se sinta à vontade para poder falar. E aí, falando aqui sobre a universidade, principalmente, a gente tem o NAP, né? Que é o núcleo de apoio apoio psicológico. psicopedagógico mas só um e resultado. Se alguém inclusão. tiver que não é da Unifac estiver ouvindo isso também, tipo, existem núcleos de psicólogos, de terapeuta também nas outras universidades, tá? É uma coisa obrigatória Exato. ultimamente, mas o NAP a gente tá falando mais aqui da Unifac. Então, assim, se você, pessoa, tá passando por um momento difícil, tá precisando de um apoio, de um suporte, a universidade oferece, né, esse ambiente. É um contato que é fácil de fazer, você consegue agendar e de forma muito discreta também, se não for uma Sim. coisa que você tá a fim de abrir, né? Então, entra no site da Fax, tem lá o contato da NAP, você consegue agendar um dia do encontro, tem aqui a sala disponível também com pessoas. E, claro, né, se você está passando por um momento difícil, tem sempre o canal O CVV. o CVV. 188, 188. Mas isso aí, tipo assim, é aquela coisa, às vezes você não quer falar tipo, com ninguém presencialmente, às vezes no celular pra você é mais fácil. Aí eles estão sempre lá, tipo, 24 horas, só discar 188 e tá tudo certo. E esse foi o nosso primeiro papo de hoje. Espero que Nosso vocês tenham papo gostado. cabeça. E aí eu finalizo com a música de Billy Joel, né? Viena, não sei, eu sou viciada nessa música, né? Que é tipo assim, que ele fala assim, vai devagar, você tá indo bem, nós somos jovens, cada um no seu tempo. É sobre isso, galera. Então, na próxima semana, fechei aqui. E aí, por favor, né, sigam, se inscrevam no canal da gente do YouTube, que é o da Vera Notícias. Sigam No a gente no Instagram, também, Agência Vera. Notícias a Vera, gente. Peraí, calma, ó. Notícias, notícias. Vamos descobrir. Então, pronto. Pra vocês acompanharem também a gente nas redes, né? A gente É. vai sempre... O programa vai sair sempre aqui no YouTube, que é Notícias a Vera. Nosso Instagram também é @noticiasavera. E aí lá no Instagram, se vocês tiverem uma sugestão de assunto, tiverem um comentário pra poder fazer em relação à nossa Sim. conversa de hoje. Recomendação, tanto de assunto, mas também de filme, às vezes, pra gente conversar sobre aqui. Também a gente pode abrir caixinha de perguntas também pra tirar dúvida de vocês e tal. Podia, né? Podíamos. Então, estamos sempre lá. A gente vai tentar fazer também, tipo, um prézinho, tipo, pra falar o tema da semana e tal. Então é isso. Sigam a gente, fiquem conectados aí com a gente. E tenham paciência também, tá sendo a nossa primeira experiência, né, no podcast. Hoje foi o primeiro dia. Tem coisas que a gente ainda tá ajustando. Então a gente também tá aí aberta pra feedbacks. Sugestões. Com e certeza, sugestões. E não desculpando qualquer coisa também. Vai que. Mas acho que foi, Mas né? é isso. Um grande Ai, beijo. arrasou. É isso. A gente se vê. A gente se vê na próxima resenha Vera, galera.